Fala rapaziada, saudações vascaínas, e vimos hoje que definitivamente a situação do Vasco é muito pior do que nós imaginávamos. E por conta disso, um clube empresa começa a ser uma grande possibilidade dentro do Vasco da Gama. Vamos trazer notícias com relação a isso, o que pode acontecer, o Vasco definitivamente se tornando uma potência, mas mudando totalmente a estrutura atualmente do futebol do nosso clube. Vamos explicar o que está acontecendo, também passar a limpo tudo que rolou na entrevista coletiva da parte da manhã, com relação a esse momento financeiro do nosso clube, falar sobre 3 jogadores importantíssimos para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo a comissão técnica e a diretoria Cruz Maltina, e muitas outras novidades. Então, torcedor, você não pode perder esse vídeo, tem muitas notícias, você vai ficar por dentro de tudo que está rolando, e é claro, se você quer saber tudo que está acontecendo aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você espera do nosso clube para essa temporada de 2021 e o que você vem achando também dessa atual diretoria do Jorge Salgado. Deixa a sua opinião aqui embaixo e, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e vamos começar falando, é claro, sobre tudo o que aconteceu nessa entrevista coletiva que ocorreu às 11 horas da manhã na Vasco TV, uma entrevista coletiva muito importante que demonstrou o cenário atual do nosso clube, um cenário muito ruim financeiramente. O Vasco, sem dúvidas nenhuma, passa ali por um dos piores momentos financeiros da sua história, se não o pior. E a gente, ao longo desse vídeo, vai explicar tudo o que aconteceu para você, torcedor. Se você está com dúvida, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir tirar ao longo desse vídeo, que a gente vai explicar tudo o que aconteceu e o que passa, né, dentro do nosso clube com relação à atual situação financeira. Vamos começar falando, né, sobre quem estava ali naquela entrevista coletiva. Estavam presentes o Jorge Salgado, o presidente do Vasco da Gama, né, o seu vice-geral, o Carlos Roberto Osório, o segundo VP-geral, que é ali o Duque Estrada, e também o VP de Finanças, o Adriano Mendes, que também fez parte na gestão do Alexandre Campelo, sem dúvidas aí uma das piores, se não a pior gestão também da história do nosso clube. Ao longo da entrevista coletiva foi falado do atual momento que o Vasco vive, né? A dívida do Vasco que bate atualmente 832 milhões de reais, mas o problema não é o valor dessa dívida, mas sim a dívida a curto prazo do Vasco, que é a dívida que definitivamente asfixia financeiro o nosso clube. O Vasco aí tem a dívida de curto prazo no valor de 314 milhões de reais, algo muito grande, né? Essa dívida de curto prazo que causa as penhoras para o nosso clube, que causa aí o Vasco tendo que ficar passando vergonha na mídia relacionada à dívida com o Espetinho, a famosa empresa Espeto Carioca. São por esses motivos aí a dívida a curto prazo, né, que faz com que o clube de futebol se asfixie financeiramente, tanto que o nosso maior rival tem uma dívida que bate aí a 600 milhões de reais, mas não vive o mesmo problema que o nosso gigante da colina vive, por conta que ele não tem uma dívida a curto prazo tão grande quanto a que o nosso clube tem, que atualmente bate 314 milhões. E como está dividida aí essa dívida de 832 milhões de reais? 331 são relacionadas a dívidas tributárias, 145 milhões são relacionadas a dívidas cíveis, 235 milhões a dívidas trabalhistas e 121 milhões a dívidas bancárias. Essas dívidas trabalhistas aí são relacionadas a ex-jogadores, ex-técnicos, ex-trabalhadores, né, do Vasco da Gama, também como funcionários que entram na justiça cobrando o clube por salários atrasados, FGTS, dívidas trabalhistas. São relacionados a esse montante todo, né? E aí, para o atual VP de Finanças, o nosso famoso... Deixa eu pegar o nome dele aqui, Adriano Mendes, os grandes problemas, né, que são relacionados a essa atual dívida são relacionados à gestão ineficiente do futebol desses últimos anos, o descontrole nas ações trabalhistas, as eleições conturbadas, né, desse último mês de novembro do ano passado, que definitivamente foi uma vergonha que aconteceu dentro do nosso clube. Até hoje a nossa eleição ainda está sob júdice, até hoje podemos ter uma reviravolta na cadeira da presidência do Vasco. Isso tudo faz com que o mercado se afaste do nosso clube, né, e faz também com que o Vasco chegue nesse momento tão ruim financeiramente quanto o nosso clube vive, e também os efeitos da pandemia. No caso, o Adriano Mendes citou esses 4 pontos principais, e segundo ele aí, né,
Um dos grandes problemas relacionados ao futebol, principalmente, foi a gestão do Alexandre Campelo. Uma gestão que, sem dúvida nenhuma, volto a repetir, foi uma das piores gestões da história do nosso clube. Porque no meio, do momento tão conturbado quanto foi o Vasco brigando contra rebaixamento anualmente, o nosso torcedor ainda fez grandes coisas pelo nosso clube, como, por exemplo, o recorde de vendas da capa, Eu tenho certeza que o Vasco faturou muito dinheiro com relação à venda de camisas por parte da capa. O torcedor definitivamente comprou a ideia, não somente com a capa, mas também com ali a associação em massa, o nosso clube que bateu 180 milhões de sócios torcedores. O Vasco conseguiu ganhar muito mensalmente com relação à associação dos torcedores, mas não fez proveito. Muito pelo contrário, a dívida na gestão do Alexandre Campelo conseguiu aumentar em vez de diminuir. A dívida aí aumentou algo em torno de 150 milhões ao longo da gestão do Campelo. Ou seja, o Vasco, o torcedor vascaíno, mesmo chegando junto, mesmo se associando, mesmo comprando camisas do nosso clube, o Vasco não conseguiu diminuir a dívida por conta do Alexandre Campelo, por conta de uma gestão, assim como o próprio Adriano Mendes falou, ineficiente. E é claro, só para trazer uma observação, essa mesma diretoria que está atualmente dentro do clube falou que algumas punições podem acontecer para essas últimas gestões do Roberto Dinamite, do Eurico Miranda e do Alexandre Campelo, gestões que prejudicaram muito o nosso clube. Não vai passar batido, algumas punições podem acontecer para cada presidente, para cada direção que esteve ao lado aí do presidente dessas épocas, que de certa forma afundaram o nosso clube em dívida. Isso, sem dúvida nenhuma, vai muito além do que somente uma gestão ineficiente. Vocês sabem do que estou falando, Isso vai muito além do que somente falta de capacidade, falta realmente de gerir um clube. Isso daí é muita coisa por trás que rola dentro de São Januário, que infelizmente faz com que o nosso clube chegue nesse momento batendo uma dívida de 832 milhões de reais. Mas vamos seguir, rapaziada? Porque tem muita coisa que rolou ainda. O Adriano Mendes também citou que o Vasco não ter se classificado às fases finais do Carioca perdeu aí algo em torno de 17 milhões de reais. E também, a queda para a Série B fez que o Vasco tivesse um prejuízo de 70 milhões de reais. Algo que para essa atual situação financeira do clube é muito ruim, é muito complicada e faz que o Vasco chegue nesse atual momento vivendo um dos piores períodos da sua história. E ali alguns passos de reestruturação foram falados, São baseados em 3 ações principais. Primeiro, uma série nova de ações de marketing feito por essa gestão para que o Vasco atraia o mercado, atraia novas empresas e que a gente consiga, aos pouquinhos, abater essa dívida. Outro ponto importante é um novo plano de sócios torcedores. Inclusive, em maio, o próprio VP geral, o Carlos Roberto Osório, falou que será iniciado esse novo plano de sócios. Porém, não adianta nada, essa diretoria, que atualmente não tem o reconhecimento do torcedor vascaíno, nós sabemos disso, grande parte da torcida vascaína está totalmente contrária a essas atuais pessoas que estão dentro do clube, então não adianta jogar para o torcedor um plano de sócio sem trazer novos jogadores, um jogador que definitivamente atrai o torcedor, uma reconstrução de São Januário, um CT, um novo patrocinador, tem que fazer algo que chame a atenção e chame o torcedor para perto do clube, porque do jeito que está, definitivamente não adianta trazer um plano de sócio magnífico, porque o torcedor não vai abraçar a ideia. E também, o último ponto aí dos 3 pilares principais para uma reconstrução do Vasco será a venda de jogadores, que é muito importante aí para o Vasco fazer com que se reestruture financeiramente. E sabemos que, apesar de tudo, do momento horrível, que o Vasco vive financeiramente, acredito que também o Vasco vive um dos melhores momentos na sua carreira com relação a ativos. O Vasco tem muito ativo atualmente dentro do clube, como o próprio Gabriel Peck, o Galarza, Ricardo Graça, tem o Lucão, o Bruno Gomes, o Andrei, o Thales, tem muito ativo financeiro que pode gerar muito dinheiro para o Vasco futuramente com algumas vendas. E acredito que esse é o ponto principal. É claro, tem esses 3 pilares, essas 3 ações principais, mas além delas e sobre elas está essa da venda de jogadores, que pode, sem dúvida nenhuma, fazer com que o Vasco se reestruture financeiramente, com aí alguns planos de captação de recursos e também implementação do orçamento base zero junto às áreas do clube. Um exemplo disso foi as demissões em massa que aconteceram dentro do Vasco da Gama. Então, rapaziada, a situação do Vasco, resumindo tudo que eu disse, é muito complicada. Eu decidi trazer para vocês tudo o que aconteceu dentro aí, dessa entrevista coletiva, que de certa forma foi muito importante para o torcedor ver o que está acontecendo atualmente dentro do nosso clube. O torcedor, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante para essa reconstrução, mas volto a repetir, essa diretoria não tem o apoio da torcida vascaína, então vai precisar de muito mais para contar com a torcida, porque definitivamente o momento que nós vivemos é muito ruim.
E além disso, rapaziada, algo que eu trouxe no vídeo pela parte da manhã e eu acho que é muito importante trazer para vocês é a possibilidade clara que tem do Vasco se tornar um clube empresa. A situação financeira, como a gente viu, é muito ruim. O Vasco bate atualmente 832 milhões de dívida. O Vasco é um dos clubes que tem a maior dívida do país e dívida a curto prazo, uma dívida aí de 300 e poucos milhões de reais a curto prazo faz com que o Vasco viva essa asfixia financeira que todos nós, torcedores vascaínos, que acompanhamos diariamente o nosso clube, sabemos, né? Dívidas batendo na porta, penhoras chegando em São Januário, dinheiro bloqueado. O Vasco vive atualmente dessa maneira. E por conta disso, um clube empresa não é uma possibilidade totalmente negada, é uma possibilidade muito pelo contrário, que parece acontecer muito rapidamente. O Vasco vive uma situação muito ruim e um clube empresa, nos mesmos moldes ali que iria acontecer com o Botafogo, né? Transformar ali Botafogo SA, que acabou não acontecendo, seria um molde que poderia sim acontecer dentro do nosso clube. É claro, a empresa não iria vir para controlar totalmente o Vasco, em todas as áreas, mas somente na área do futebol. Iria tentar elevar o nível do futebol do Vasco, reconstruir, né? Fazer com que tenha um investidor por fora, controlando todas as finanças do nosso clube e fazendo com que o Vasco seja gerido por pessoas profissionais, porque infelizmente nesses últimos anos o Vasco não foi, mas é um fator muito complicado de ser falado. Pegar um clube tão histórico quanto o Vasco e entregar na mão de uma empresa é algo que acaba, de certa forma, afastando o torcedor, segundo muitas pessoas. Mas temos que ver, volto a repetir, é uma possibilidade que não está negada. É claro, o RB Bragantino a gente vê um exemplo muito bom do que aconteceu, um clube que estava praticamente falido, é uma das grandes potências atuais do nosso futebol brasileiro. Porém, por conta da grandeza do Vasco, não seriam nos mesmos moldes, né? De tirar o emblema, de tirar ali as características próprias do Vasco da Gama e colocar a da empresa. Não, isso jamais iria acontecer com o nosso clube. Porém, os moldes, os modelos de reconstrução financeira poderiam sim ser implantados também dentro do Vasco da Gama, ainda mais depois de tudo que foi falado ao longo da entrevista coletiva, a tentar bater nesse ponto, né, que essa gestão tem batido ultimamente, do péssimo momento financeiro que o Vasco vive e por conta disso aí, uma instauração, né, se é assim que eu posso falar, de uma empresa, transformar o nosso clube em uma empresa pode sim acontecer, inclusive o mais breve possível. E volto a repetir, torcedor, deixe a sua opinião. Depois de tudo que você viu aí no vídeo relacionado à atual situação financeira do nosso clube, o que você acha? Você acha que a melhor situação atual para o nosso clube é transformar o Vasco em uma empresa? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar com relação a 3 jogadores aqui importantíssimos para o nosso clube para essa temporada, sendo eles o Thales Magno, o Marquinhos Gabriel e o IMT. A cada dia que passa eu venho trazendo novidades com relação a esses 3 atletas, né? 3 atletas aí que podem crescer muito ao longo da temporada. O próprio Marquinhos Gabriel chegou muito bem vestindo a camisa do Vasco nesse início de campeonato carioca, o MT também. O Thales vem por uma queda, mas muitas pessoas de dentro do clube acreditam que o jogador possa, ao longo dessa temporada, voltar ao ter o seu futebol em alto nível, ao seu bom futebol, e temos novidades com relação a esses 3 jogadores. Primeiro aqui com relação ao MT, o preparador físico Daniel Félix, o nosso atual preparador do Vasco da Gama, falou sobre como está a situação deles e eu vou trazer aqui para vocês. O MT atualmente ele já está treinando com alguns companheiros na academia, inclusive está passando alguns vídeos aí para vocês de cada jogador, como está a atual situação. O MT já voltou a treinar, ele atualmente, né, ele que sofreu um problema na lombar, ficou de fora por muito tempo, mas ao pouquinho já está pegando algum peso, já está fazendo um fortalecimento físico, né, para que venha pegar mais corpo, encorpar e voltar melhor aí com seu retorno ao futebol. E o preparador físico Daniel Félix falou sobre o atual momento do jogador. Ele disse o seguinte: já participa das sessões de força com o grupo sem nenhuma restrição, já faz alguns estímulos de corrida na esteira antigravitacional e na bicicleta com carga extremamente intensa. Como é um jovem, a gente acredita que vai voltar a performar num estágio ainda mais elevado do que ele estava. Está num processo de evolução muito bom. O MT, um grande jogador, pode evoluir muito dentro do Vasco. Ele tem ali como sua posição de origem um meia ofensivo que pode cair tanto para a esquerda como para a direita. É um bom jogador, jogou como lateral esquerda numa posição muito distante da que é a dele e se destacou muito. E na sua posição de origem, sem dúvida, ao longo da temporada, pode se tornar um excelente jogador. É jogador do Volta Redonda, R$700 mil que o MT vale para deter 70% dos direitos do atleta. Um jogador também que o Vasco tem que ficar de olho e tem que contratar o mais rápido possível, voltando a campo, sem dúvida nenhuma, vai se destacar muito nessa próxima temporada. Com relação ao Thales Magno,
Um jogador aí que acredito que nesse atual momento tem mais revolta do torcedor do que apoio, né? E o jogador já treina normal na parte física. Dentro da academia ele já tá fazendo os trabalhos normalmente. Inclusive, tivemos alguns vídeos do atleta que tá passando aí pra você, ele fazendo já algumas brincadeiras com bola. Ele ainda não treina com o elenco dentro do CT, no campo, né, do CT, mas com relação à academia ele já faz o treinamento normal. Já tá treinando junto com os jogadores, junto com o elenco e muito provavelmente nas finais da Taça Rio ele já estará 100% recuperado. E é claro, o preparador físico falou sobre a atual situação do atleta. Ele disse o seguinte: já está sendo quase liberado para a preparação física, para que a gente a partir daí possa aplicar as cargas de suporte aos jogos. Já está no momento final. A nossa ideia é utilizar os próximos jogos da Taça Rio como preparação para que ele possa ter uma minutagem baixa e chegar no início da Série B muito melhor preparado e já sem nenhum tipo de problema no joelho, performando pelo menos no nível fisicamente que ele estava anteriormente. Volto a repetir, essa comissão técnica leva muita fé no Thales Magno, acredita no potencial do garoto, vê ele como um ativo financeiro que pode render milhões ao clube e também dar muitas alegrias ao torcedor com bons desempenhos dentro de campo. Vamos aguardar. O Thales é uma situação muito complicada, um jogador que vem dando muito problema extracampo para essa direção, esperar que ele possa voltar a ter bons desempenhos e sem dúvida nenhuma fazer com que o torcedor se alegre e ter também as mesmas performances que ele vinha tendo quando chegou dentro do Gigante da Colina, teve seu início lá no ano de 2019. Para finalizar, falar aqui sobre Marquinhos Gabriel. Um jogador que chegou, sem dúvida nenhuma, com mais pontos negativos do que positivos dentro do Vasco, era reserva do Cruzeiro, time da Série B do Campeonato Brasileiro, foi para muitos uma loucura, porém vem surpreendendo positivamente o torcedor. Vem tendo boas atuações e também foi comentário do Daniel Félix, o atual preparador físico do Vasco da Gama. Ele já treina normalmente com o elenco, já faz os trabalhos normais dentro de campo, e o Daniel Félix falou o seguinte: a técnica do Marquinhos é indiscutível e a gente, com o treinamento de força, vai buscar torná-lo um cara mais resiliente para aguentar essa sequência tão puxada que é da Série B. É um jogo de característica física mais forte. O trabalho com o Marquinhos é muito mais dentro da academia do que no campo, para que ele possa fazer com que a técnica dele flua naturalmente. Um jogador também que, sem dúvida nenhuma, tem muita qualidade e pode ajudar muito o Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro e fazer com que o Vasco retorne muito bem à Série A. 3 jogadores importantes para a comissão técnica. O Marquinhos, acredito que é um titular indiscutível no atual momento do Vasco. O Thales Magno perdeu posição, mas se voltar a desempenhar os bons momentos que ele teve lá no ano de 19, também será um titular indiscutível. E o MT vai brigar. Uma coisa é certa, acredito que o elenco do Vasco nessa temporada é muito melhor do que da última, e caso o Marcelo Cabo tenha todos os jogadores em mão no melhor momento possível, o Vasco pode crescer na competição, pode, quem sabe, beliscar aí uma semifinal, uma final de Copa do Brasil e subir tranquilamente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado, deixe seu comentário também, é muito importante. Um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas!